Boa noite, queridos. Bom estarmos juntos em mais um dia que o Senhor fez e um dia que o Senhor nos deu e nos permitiu estarmos juntos. O Salmo de número 24 diz que o Senhor fez os céus e a terra e também o Senhor deu esta terra para que os homens, as pessoas habitassem. Então, esse mundo foi feito e Deus nos colocou aqui. E é motivo de sobra para a gente poder agradecê-lo, reconhecê-lo sempre e constantemente. Então nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de sempre estarmos aqui, não é? Não apenas hoje, como a gente cantou, não apenas hoje, mas todos os dias, em todos os momentos que nos é oportuno. Especificamente aqui no templo, não é porque nós podemos e adoramos a Deus como igreja, nos nossos lares e em outros lugares também, até mesmo no nosso trabalho. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos aqui esse lugarzinho, esse cantinho aqui bem aconchegante para a gente junto poder louvar ao Senhor. Nós vamos então para a nossa série no livro de Isaías e hoje nós já vamos aí para o capítulo de número 2. Tá? Estamos chegando já no final, são 66 capítulos, nós estamos já no número 2, então estamos andando bem aí. Abra sua Bíblia, por favor, ou quem não tem Bíblia vai poder acompanhar, vai jogar aqui na parede, Márcia? Pronto, pode acompanhar aqui a leitura aqui pelo projetor, para nos ajudar aí dar acesso àqueles que não tem Bíblia aí ou que preferem mesmo acompanhar por aqui. Isaías capítulo 2. Lembrando de que o livro de Isaías, do profeta Isaías, é considerado o evangelho do Antigo Testamento, ou o quinto evangelho, e Isaías, ele é contemporâneo do profeta Miqueias, tá bom? É um outro profeta que tem aqui no Antigo Testamento, e eles dois são da mesma época. Quando a gente fala assim que um profeta é da mesma época com o outro, contemporâneo com o outro, muitas vezes essa contemporaneidade deles significa de que um estava profetizando em determinada região, determinado lugar, enquanto o outro estava em outra região. Então, em algum momento, eles estavam no mesmo período, na mesma época. Às vezes um chega primeiro e também termina primeiro, e antes desse primeiro terminar já começa um segundo. Mas em lugares diferentes, eles não estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E a gente vai encontrar essa leitura bíblica, e eu estou dizendo isso para você exatamente ser estimulado a ler a Bíblia. Então você vai às vezes ler lá no livro dos reis, e vai falar de determinado profeta em certa região, e na sequência vai falar de um outro profeta em uma outra região. Então você sempre vai encontrar profetas que profetizam no mesmo período, que tem o seu ministério no mesmo período, e a gente precisa observar isso, porque até na leitura dos seus livros, a gente vai encontrar que eles têm mensagens parecidas, que eles têm o recado de Deus para o povo, e é o mesmo recado, porque acontecia mesmo disso, de um povo estar numa região do sul e estar cometendo os mesmos erros diante de Deus que a região norte. Então Deus tinha que mandar um profeta para o sul, para Judá, e um profeta para o norte, para Israel, para que todos recebessem a mensagem e a palavra de Deus. Se você olhar nos dias de hoje, não vai ser muito diferente. Então, se você for lá na internet, que a gente tem acesso hoje à internet, você vai ver de que, via de regra, as igrejas estão pregando as mesmas coisas. Elas estão ensinando basicamente as mesmas coisas, às vezes até em livros diferentes, mas estão tratando de assuntos, de dificuldades na relação e na vida espiritual, na forma de ser igreja, do mesmo jeito, e provocado pelo mesmo mal, mesmo sintoma. Um exemplo é a questão da pandemia, pessoas que abandonaram a igreja, que deixaram de vir à igreja, e algumas igrejas vêm sofrendo com essa questão aí de pessoas que deixaram mesmo a igreja. E do outro lado, existem também relatos de igrejas, por conta da pandemia, que outras pessoas vieram para a igreja, ou pessoas vieram para a igreja que não estavam na igreja. Então, você vai encontrar que essas coisas acontecem de maneira mundial. E como
as coisas acontecem, né? E o homem é pecador, não importa a nação, a língua, a condição financeira, o sexo, não importa nada disso, somos pecadores, e o objetivo de Deus é santificar os pecadores, então as mensagens são as mesmas. A maneira de Deus tratar e recuperar o seu povo é o mesmo. E a gente vai encontrar isso no profeta Isaías, no livro de Isaías. Cadê Mateus? O som está fazendo um barulho aqui, já me ficou desconfortável. Dá uma olhada aqui, Mateus, por favor. Está com um zumbido aí. Então, a Deus faz e age de maneira absoluta e de maneira bem específica e definida para cada condição da raça humana. Não é? Mas, de maneira geral, a gente vai perceber isso, de que os nossos erros são os mesmos, que o problema da humanidade é sempre o mesmo, e que em cada época também Deus age, Deus fala do mesmo jeito. O que significa que a mensagem da Bíblia, ela sempre é válida. Ela sempre é válida. Porque o pecado do homem, ele também é sempre o mesmo. A gente sempre sofre de épocas em épocas com os mesmos problemas, com as mesmas crises. Então, as respostas são sempre as mesmas. Às vezes, nós é que somos, de um certo ponto, né? E aí, desculpa se isso atinge você, mas nós somos meio lesos, né? Meio assim que esquecidos das mensagens que nós recebemos, aí a gente acaba esquecendo dela e acaba abrindo a guarda de uma certa forma para o pecado, e a gente entra no pecado como se a gente nunca tivesse sido advertido. Né? E do outro lado, nós temos aqueles que ouvem e ignoram mesmo. Ignoram a mensagem de Deus, ainda que seja repetitiva, ainda que ela venha várias vezes, eles simplesmente ignoram, preferem tapar os ouvidos, fechar o coração e viver a vida da maneira deles. Mas a gente vai observar de que a humanidade sempre peca e Deus sempre tem a mesma resposta. A humanidade comete os mesmos erros, entram nos mesmos problemas por conta dos danos do pecado, e Deus mantém a mesma mensagem, Deus mantém a mesma a estrutura de salvação, Deus mantém o mesmo chamado, a mesma vocação, e inclusive mantém o mesmo juízo. O mesmo juízo. E aí a humanidade, as gerações vão passando, vão entrando, e elas vão repetindo isso. Repetindo isso. E Deus permanece também o mesmo, mantendo fiel a sua mensagem. Por isso que a Bíblia vai dizer de que passará a terra, passará os céus, mas a palavra de Deus permanecerá a mesma. Porque a humanidade ela vai sempre precisar da mesma resposta. E a humanidade sempre receberá de Deus o mesmo juízo, o mesmo juízo. E isso é fantástico, porque demonstra que Deus é estável. Deus não é um ídolo que a gente pode hoje colocar naquela parede, amanhã a gente coloca na outra parede, hoje a gente joga ele na rua e amanhã a gente guarda ele no armário. Não é? Fica nosso bel prazer. Deus não, Deus continua no lugar dele, mantendo a mesma mensagem, não é? E de uma certa forma aqui, para a gente entrar no texto, que tudo que eu estou dizendo você vai ver lá no texto, parece que Deus fica assim, lá no céu, olhando para a gente, dizendo assim, você vai por aí, mas você sabe onde vai dar. Você que prefere esse caminho, vai lá, mas você sabe onde vai dar. Eu estou aqui, eu não fui guardado no armário não, nem estou para lá e nem para cá que você me jogou. Eu estou aqui, e eu estou te vendo, e eu estou te olhando, e naturalmente você será recompensado ou receberá, não é? O fruto das obras das suas mãos. Eu estou aqui, estou de olho em você, como diz lá o comediante. Que aí Isaías então vem no capítulo 2 e vai exatamente mostrar isso para a gente. Não é? Não importa o que aconteça entre nós, na sua vida, no meio da igreja, Deus continua no mesmo lugar. Olha o que diz aí o texto, vamos lá, acompanha aí. Isaías 2. Palavras que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas.
e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz. Pois tu, Senhor, abandonastes o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de ouro e de prata, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoe, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados. Contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra todas as torres, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Então quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, o ser humano, que só tem vida enquanto respira. Pois quem é ele? Pois em quem ele deve ser estimado? Observem que no capítulo 2, a gente pode separar, né, e nós vamos separar aqui em duas partes bem específicas e bem distintas. A primeira delas, do verso 1 ao verso 5, que você também vai encontrar lá em Miqueias, não é? Como eu acabei de dizer, é um profeta contemporâneo de Isaías. Isaías vai apresentar e vai mostrar aqui numa linguagem, né, do Antigo Testamento, de que Deus é o governador, de que Deus é absolutamente o dono, é quem tem todo o poder, é quem governa o mundo inteiro, sozinho, de maneira absoluta e de maneira exclusiva. E essa linguagem aparece aqui quando usa a expressão de monte. Não é? Olha aí de novo, verso de número 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes. Essa linguagem, que ela se repete muito no Antigo Testamento, fazendo referência a Deus, sempre como um Deus que está no alto.
E essa ideia de Deus estar no alto é exatamente demonstrando de que Deus é quem está à vista de tudo, não é? Porque a gente tem essa noção geográfica, que quem está no alto tem uma visão panorâmica maior, tem um alcance de visão maior, mas aqui o sentido também é de que Deus é quem governa. Por isso que você vai encontrar na estrutura de reinados, o trono aonde o rei se assenta está sempre no nível mais elevado, não é? E o próprio trono em si ele já é mais alto. Você vai encontrar até tronos, né, de reis que tem 8 lances de escada, 8 degraus de escada. Então ele sobe 8 degraus, não é, a nível do chão normal, exatamente para apontar de que o líder, que é aquele que tem a voz de comando, que tem autoridade, ele está, ainda que simbolicamente, não é porque aqui não faz questão de juízo de valor de pessoas diante de Deus, mas é uma demonstração de status de autoridade, de forma absoluta. E a gente vai encontrar, por exemplo, né, o Salmo 121, que a gente gosta tanto do Salmo 121, que vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes. E qual é a razão de elevar os olhos para os montes, que é uma linguagem também figurada e poética? Porque é de lá que vem o meu socorro. Ou seja, aquele que cuida de mim, que zela de mim, ele está lá no alto. Ele não está aqui na mesma linha, não é? De lugar que nem eu e você, que não tem mérito nenhum. Ele está lá em cima. Lembrem, e volto a repetir, é uma linguagem figurada para mostrar status de autoridade, de supremacia, que se refere a Deus. Quer ver como é interessante? Mateus, o som está chiando de novo, Mateus. Quer ver como é interessante? Se você for ler lá 1 Reis 20, por exemplo, né, que lá teve a guerra de Israel, o rei contra o rei de Israel contra o rei da Síria, não é? Você vai encontrar lá que a Síria, quando chega para guerrear contra Israel, a Síria pensou o seguinte: Deus de Israel é o Deus dos montes. Porque já vem isso desde o Antigo Testamento. Na verdade, nós estamos no Antigo, né? Já vem isso desde a época de Abraão, de que Deus escolheu o monte para se manifestar de maneira pessoal aos seus. Então você vai ver muito a chamada do povo para ir ao monte nessa época, porque o monte era um lugar símbolo da presença de Deus. Hoje isso não faz mais sentido, não é? Não faz mais sentido. Mas o povo, a própria nação que era inimiga de Israel, ela já tinha isso em mente, a certeza de que a referência de Deus era o Deus dos montes. Era o Deus que estava no alto, era o Deus que olhava tudo e de lá de cima ele regia o mundo. E aí você vai encontrar que eles tentam de uma forma estratégica, não é? De derrotar Israel. Eles dizem o seguinte: o Deus de Israel é o Deus dos montes, então vamos desafiá-los no vale. Vamos desafiá-lo aqui embaixo, né? Um vale é aquela parte baixa que fica entre duas montanhas. Não é? Essa é a ideia de vale no texto bíblico, mais especificamente. Então ele diz assim: olha, nós já sabemos que Deus é o Deus dos montes, e lá no monte ele apareceu, lembra lá do Monte Sinai, quando dá lá os 10 mandamentos? Então a gente já sabe que o Deus de Israel é o Deus do monte, é o Deus todo-poderoso, e o monte treme com a presença dele, enche de fumaça, tal. Eles conheciam tudo isso. Então ele diz assim: olha, nós não podemos enfrentar Israel lá no monte, porque o Deus deles é lá do monte. Então vamos trabalhar com ele aqui do vale, aqui embaixo, porque eles não vão ter a ajuda de Deus. Só que eles se esqueceram, que é a segunda parte que vai aparecer aqui, eu chego lá, eles se esqueceram que essa referência de o Deus no monte é um símbolo da demonstração da autoridade absoluta de Deus. Não era literal, porque Deus não pode ser colocado numa caixinha e a gente não governar ele. Deus não pode ser manipulado ou criado uma caricatura dele, e a gente então diz aqui: esse aqui é o Deus disso, esse é o desse outro, esse é o desse outro, nesse dia a gente carrega esse, nesse dia a gente carrega esse, e esse aqui que não vai carregar a gente guarda no armário.
e contrata alguém para dar uma faxinazinha para a poeira não tomar conta. Eles acharam que o Deus de Israel era igual ao Deus deles. E eles tinham deuses nos montes e nos vales. Os sírios eram também idólatras. E eles acharam que o Deus de Israel era do mesmo jeito. E o que é que eles fizeram? Ah, não, o Deus deles é dos montes, vamos para o vale brigar com eles. E aí, eles foram para a guerra e perderam de Israel. E aí veio um profeta e disse: o Senhor não é só Deus dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. Ou seja, o Deus de Israel não está na caixinha de fósforo e só funciona em um lugar. Ele funciona em todos os lugares, Ele age em todos os lugares. Mas a referência é o Deus dos montes. E na narrativa aqui de Isaías, ele está tentando exatamente nos convencer, a nós hoje, ao povo de Israel, exatamente isso. Vocês estão pecando, não é? Capítulo 1, quem acompanhou viu isso. Vocês estão pecando, vocês estão errando, vocês estão cometendo e praticando culto idólatra, sem querer pureza, vida digna, estão apenas vindo por culto por questões de atos religiosos. O Deus dos montes vai estabelecer o seu governo, o seu reinado. Ele está de olho em você, ele está lhe vendo, ele está lhe observando. O próprio Isaías, no capítulo 57, no verso 15, ele vai dizer que Deus diz isso ao povo lá naquele momento. E nós vamos chegar lá querendo Deus. Ele vai dizer assim: eu habito num alto e santo lugar, mas eu também habito com aquele que é contrito de coração. De coração. Então, vejam que sempre quando a Bíblia aponta para Deus como governante, sempre usa no Antigo Testamento a figura do alto. Sempre aponta a figura de que ele está no alto, de que ele está no monte, de que ele está no santo e alto lugar. Sempre vai usar essa narrativa. Exatamente para chamar a nossa atenção de que o lugar de Deus, por natureza, é acima de todos nós. De que por natureza Deus é Senhor absoluto de tudo e de todos. De que Ele tem nas suas mãos o domínio não só da natureza em si, mas Ele tem domínio do meu e do seu coração. O Salomão vai dizer que Deus tem o controle sobre o coração do governante, do rei. Ele endureceu o coração de Faraó. Depois quebrantou o coração de Faraó e Faraó deixou o povo sair do Egito. Depois que Faraó deixou sair do Egito, Deus foi e endureceu de novo o coração de Faraó e Faraó saiu a perseguir o povo de Israel. E Deus deixou bem claro: eu governo. Eu aqui sou Senhor, sou santo, sou puro, mas eu sou Senhor. E o povo de Israel, e nós, quando pecamos e achamos que o pecado é lindo e amamos viver no pecado, a primeira coisa que a gente faz quando tem esse tipo de atitude é exatamente se esquecer de quem é que manda, de quem é absoluto, de que tem o poder e o governo, que tem nas suas mãos a misericórdia e o juízo. E tudo está ligado a Deus, tudo está em Deus. Ele não é manipulável e é circunstancial. Não, ele é divino, ele é imutável, como a gente chama, e a gente usa a expressão para ele. Com Deus não tem fazer negócio no sentido de que a gente pode violar aqui ou corrompê-lo em algum sentido. Por quê? Porque a referência dele, a gente tem que absorver isso, é de que ele é Senhor e ele está num lugar sublime, diferente do lugar onde a gente está. Se tem alguém que precisa de socorro, não é ele. Somos nós que precisamos de socorro. E aí então ele diz: eu vou estabelecer o monte do templo, não é? Que aqui era uma referência ao monte de Sião, onde Deus se apresentou a primeira vez ao seu povo, entregou ali os chamados 10 mandamentos. Então a linguagem aqui é como se fosse assim: Deus está transferindo, ou Deus vai trazer a sua presença ao monte, perto do povo, não é? Dentro dessa linguagem figurada. Vai ser estabelecido no alto dos montes. Vai ser estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. Parece até ser uma redundância aqui, né? Colinas e montes. Mas a ideia aqui
é de que Deus vai se apresentar ao seu povo como governante que é, e o seu poder, a sua glória, a sua majestade vai se estender por toda a redondeza, por todo o mundo. Não é aquela ideia, não é que era muito natural dos ídolos daquela época, que cada nação escolhia um monte, lá em cima no monte colocava os seus postes ídolos, não é, como é chamado, que eram a imagem dos seus ídolos, e ali ficava reservado para aquela nação ir adorar. A linguagem aqui é a seguinte: Deus é tão soberano, é tão poderoso, de que ele vai ser estabelecido num monte, e o seu poder vai se estender sobre todos os outros montes, sobre toda a colina, sobre toda a região que está localizada aquele terreno. Ou seja, numa linguagem ainda prática, Deus vai se espalhar pelo mundo inteiro. Ele vai se estabelecer no lugar, mas ele é tão glorioso que ele se espalha pelo mundo inteiro. Então, o Salmo 139 nos ajuda a entender isso. Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu entro nas mais densas trevas, ainda assim o Senhor está lá. A palavra nem chegou à minha boca, ainda está aqui sendo formulada. Aqui não, né, na mente. Formulada, estou calculando o que vou dizer. E o Senhor já sabe o que vai sair da minha boca. Por quê? Porque Ele é aquele que está no alto dos montes. E Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. A ideia de um monte é apenas simbólico. Preciso lembrar isso a você, para que o seu mal da religião não se apegue a um monte só, né? Como infelizmente algumas igrejas fazem. Vamos para o monte. Não precisa ir para monte. Deus está espalhado no mundo inteiro. A intenção de Isaías aqui é declarar de que só existe um soberano. Só existe um a quem nós devemos nos curvar. Porque ele não está preso em nenhum monte. Ele pode até estar estabelecido na ideia de um monte, mas ele se derrama no mundo inteiro. Ele passa pelos vales. Ele ajuda o seu povo no meio do vale. Ele ajuda o seu povo no meio do mar. Ele ajuda o seu povo nas mais densas trevas. Ele ajuda o seu povo quando estão livres na sua terra, cultivando e gerando gerações. Mas esse é o mesmo Deus que está com o seu povo quando eles estão escravos da Babilônia, quando eles são escravos lá da Assíria. Deus é o mesmo. Ele não se altera, ele não muda, ele não se aperfeiçoa ou não se faz pela ocasião e pela situação. Ele é o Deus dos montes, e quando ele se estabelece, ele é sempre Deus em qualquer lugar. E Isaías precisava chamar a atenção nisso, porque quando nós perdemos a visão de quem Deus é, a gente começa a andar pelo pecado, a gente começa a fazer coisas e a praticar coisas que são totalmente contradizentes com a vida cristã e com o próprio Deus. O próprio Deus. Por isso que um dos meios mais fáceis que algumas igrejas ou algumas organizações que se dizem religiosas encontraram para crescer é tirar Deus de foco. É fazer o culto para atender a necessidade das pessoas. Você está passando miséria, está com fome, está com doente e tal, vem cá que a gente cura. E esse vem cá que a gente cura, a gente tirou Deus. Nesse vem cá que a gente resolve, a gente tirou Deus. Porque quando você chega, você tem que comprar, você tem que dar, você tem que fazer, você tem que ser, você tem. E onde Deus aparece? Deus aparece como negociante, como feirante. O que é que você quer? Quero isso, custa tanto. Tem que dar o dízimo. O que é que você quer? Eu quero isso outro. Tem que fazer um sacrifício, tem que fazer um esforço. Aí você vai ver esses charlatões, ao invés de apresentar Deus, quem Ele é, como Isaías faz aqui, a soberania de Deus, eles apresentam um negócio. Eles apresentam um negócio. Você deve ver aí na internet, tem uma atriz aí, atriz não, né? Tem famosa, que eu não sei se é atriz, é famosa aí, porque aparece nas mídias. Ela se revoltou com a igreja, mas foi para uma igreja que não tem Deus. Que ofereceu a ela felicidade, alegria, contentamento, cura, tal, mas ofereceu a ela tirando dela os seus bens.
E tem uma declaração na internet, aí você pode pesquisar depois aí, ela denunciando a igreja. Que ela foi, recebeu muitas promessas, deu muitas coisas porque foi pedido e não teve nada. E não tem mesmo. Porque Deus não tem um compromisso comigo e com você no sentido de troca, no sentido de barganha, no sentido de que eu só lhe dou se você me der. Ele é soberano, ele é dono do ouro e da prata. Toda a riqueza pertence a ele. Por que ele vai se vender para você? Ele não vai se vender para você. E Isaías mostra isso. Miqueias também mostra isso. E aí Deus então diz a este povo, eu vou aparecer. E o que vai acontecer quando eu aparecer? As nações vão afluir, vão vir, vão se chegar a mim. Porque as nações vão descobrir que foram enganadas pelos ídolos. As nações vão perceber de que a majestade e a glória de Deus é diferente daqueles deuses, daqueles ídolos, daquelas imagens, daquele culto de idolatria que exige mais o dar do que necessariamente o receber. Que não exige de você nenhum tipo de moral, de boa conduta. Apenas você enriquece a eles e àqueles que são seus sacerdotes. E eles então, quando verem a glória de Deus e a majestade de Deus, algumas nações vão se voltarem para Deus, vão buscar ao Senhor, tamanho a sua majestade. E o verso 3 diz então, muitos povos virão e dirão, venham, subamos o monte do Senhor. Vamos nos encontrar com o Senhor. Vamos ver o Senhor de perto. Vamos ver o templo do Deus de Jacó. Para que Ele nos ensine os seus caminhos e nós andemos nas suas veredas. Que veredas e caminhos são sinônimos aqui também. Não é? Qual era o objetivo e por que aquelas nações estavam se voltando para o Senhor? Por quê? Porque eles perceberam que estavam sendo enganados lá fora. De que o culto a Baal, a Afrodite, a Astarote, todos esses cultos eram engano e eram mentiras. E quando Deus então se manifestar no monte, as nações vão correr atrás de Deus e vejam a diferença. Não é para serem curados, serem transformados, serem ricos, etc, etc, como charlatões fazem isso. Fica bem claro que quando se reconhece a majestade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer a verdade. Por isso que João capítulo 8, verso 36 e 38, não é que é muito mal aplicado aí, o texto quando diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não está necessariamente falando da verdade em si, não é do contexto de verdade, está falando da pessoa de Jesus Cristo. Está falando de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Por que está falando que essa verdade é que nos liberta? Porque o mundo vive enganado pelo diabo, pelas religiões, pelo paganismo. Até pelo chamado ateísmo, que é o movimento de professar que Deus não existe, não é? Até eles falam da mentira. Mas quando a pessoa conhecer a verdade é uma pessoa, é o próprio Deus, Jesus Cristo, elas se sentem livres e libertas. E as nações vão se prostrar e vão procurar a Deus, porque elas observaram que o que elas fizeram até agora foi enganação. Não houve nenhum resultado de fato e benéfico à vida deles. Só destruiu, só acabou com a vida deles. Então eles vêm buscar a Deus não apenas ou primariamente por causa do seu poder e a sua majestade, mas por causa da sua verdade, por causa do seu ensino, por causa da maneira e da forma de vida. O Salmo 1 diz isso, não andem no conselho dos ímpios, não se sentem na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Antes, o seu caminho seja na lei do Senhor. E meditar, pensar, refletir sobre a lei do Senhor de dia e de noite. Porque é daqui que sai a verdade.
É daqui que sai o caminho de Deus, a direção de Deus, a salvação de Deus vem da Bíblia, do ensino bíblico. Ninguém vai conhecer a Deus sem ler a Bíblia, sem aprender da Bíblia. Ninguém vai conhecer e vai crer em Cristo sem a pregação da palavra. Seja ela em casa ou não. Está ali a irmã Corina, que conheceu a Cristo lendo a Bíblia em casa. E aí percebeu que no meio em que ela estava, na religião que ela fazia parte, era tudo contrário, tudo contraditório. Estava tudo equivocado com a verdade da Bíblia. E ela disse, não vou mais. E ela encontrou Jesus e está aqui há anos. Quantos anos já, irmã Corina? Eu não ouvi não por causa da máscara. 15 anos. E está lendo a Bíblia até hoje, cada ano que ela lê muita Bíblia aqui, acho que é a campeã de leitura bíblica anual, e até tem coleção de Bíblia em casa, e cada ano que ela lê, ela quer ficar mais 15 aqui, porque ela encontrou a verdade, e ela não está em mim, ela não está na ideia da igreja, ela está na Escritura Sagrada. E aquele povo corrompido disse, nós vamos buscar a Deus para a gente conhecer o seu caminho, conhecer as suas instruções. E a gente então segue com o texto, e aí então do verso 1 ao verso 5, fica claro de que tanto Deus vai aparecer no monte, como o povo vai reconhecer a Deus. E Deus vai então julgar a nação. Verso de número 4. O Senhor então, ele julgará as nações e vai corrigir muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. O que a gente vê aqui no verso 4 é então que quando Deus chegar, que esse povo, essas nações, vejam que aqui não fala mais só de Israel, fala das nações de maneira geral. Quando as nações se voltarem para Deus, aprenderem os caminhos de Deus, aprenderem a viver a maneira de Deus, vai acontecer uma mudança radical na vida deles. E essa mudança aparece aqui bem clara no texto. Deus vai julgá-los e corrigi-los. Julgar, e está na moda dizer não me julgue, não julgueis, mas julgar, a gente faz isso todo dia. A gente julga até nós mesmos quando a gente diz assim, eu estou com fome, vou comer. Isso é julgamento. Julgamento é conhecer alguma coisa, tomar conhecimento e definir o que aquilo é, ou como aquilo funciona, ou culpa, ou até mesmo ser isento de culpa. Isso é julgamento, a gente faz isso todo dia. A gente até faz isso quando acorda. Acordei, estou vivo, vou levantar, vou trabalhar. Isso é uma reação natural de julgamento. E o mundo pegou a modinha de não poder julgar. Pode julgar sim, muito bem. E aí diz então, vou julgar vocês e vou corrigir. Porque ninguém é corrigido sem antes passar pelo julgamento. Por isso que uma lei natural da vida e do arrependimento, da mudança de vida é, eu sou pecador e preciso que alguém me dê misericórdia, graça e me salve. Eu estou fazendo um julgamento. E esse julgamento me diz, eu preciso. Eu preciso. E aqui Deus diz isso então, eles vão aprender a minha lei, vão aprender os meus caminhos, mas mesmo assim eu vou julgá-los. E vou corrigi-los. E vou dizer para eles, vocês se curvar a ídolos, foi errado. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Vou corrigir vocês. Eu vou ajustar vocês. Eu vou ensinar o caminho a seguir. Eu vou colocar vocês numa condição de que possam cumprir, que possam fazer o que eu estou dizendo que tem para ser feito. E então ele diz que um outro resultado, além da correção, é de que eles serão transformados em um povo de paz. Um povo de paz. Aqui no contexto de Isaías, a Assíria estava se armando para atacar Israel, para destruir Jerusalém. A Síria estava se armando aqui, a gente vai ver isso mais na frente. Mas a Síria já estava arquitetando isso. Na época de Isaías também vai haver uma guerra onde a Síria vai destruir e vai destruir cerca de 26 cidades de Israel.
aqui durante a profecia de Isaías. E Deus aqui está dizendo que quando houver o seu governo, as pessoas pegarão as suas armas e transformarão as suas armas em objetos de produção agrícola. A lâmina, a foice, são instrumentos da gente chegar na terra, limpar e cultivar a terra e o plantio, que era, dentro da linha do Antigo Testamento, do povo judeu, como até hoje, a agricultura, não é? O plantio é a atividade principal deles. Deus está dizendo, então, que vai transformar o mal da guerra, ou eles serão transformados em, ao invés de ser agora uma equipe, um povo de guerra, a ser um povo produtivo. Um povo que vai plantar, que vai colher, que vai viver do seu próprio sustento e não se alimentarem de guerra, não se satisfazerem com destruição de outras nações e outros povos. E isso é uma transformação tremenda, não é? Um povo criado para a guerra e agora se torna um povo de paz. E essa mudança, ela se torna tão radical e tão universal, não é, de alcançar nações, exatamente por conta do Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, lá do capítulo 1, que se apresenta a este povo e transforma-os pela renovação da sua mente. Romanos 12. Transforma-os pela renovação da sua mente. E a nossa mente é transformada pelo ensino, pela educação. Dia 15 foi o dia do professor. Foi o dia do professor. E a Bíblia sempre, Deus sempre trabalhou com o seu povo por meio do ensino, por meio da instrução. Ele sempre fez isso. E porque Deus então propõe aqui, estabelece o seu reino, manifesta o seu ensino, ou apresenta o seu ensino, os seus caminhos, e vai então promover transformação no povo. Aí vem a segunda parte, que é bem interessante, não é? E a segunda parte, chamada aí o dia do Senhor, ele vai trazer então dizendo o seguinte: olha, Deus vai estar no alto monte, vai se espalhar pelas colinas, as nações vão chegar até Deus, vão ouvir a sua lei, vão ser transformados, julgados, corrigidos, vão transformar as suas armas de guerra em ferramentas de trabalho, porque vai chegar o dia em que o Senhor vai destruir tanto o pecador, como o próprio pecado em si. Ouviu isso? Tanto o pecador quanto o próprio pecado em si. Que é exatamente a ideia de que nós estamos no mundo e um dia não teremos mais as inclinações do pecado. Tá? É também um tema escatológico. E aí, então, a Bíblia vai ensinar o seguinte, verso 6. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram de corrupção do ocidente, são advindos como os fariseus, se associaram com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de ouro e prata, né? Uma terra rica, e não tem fim os seus tesouros, mas também está cheia de cavalos que são incontáveis. Isso vem lá do reinado de Salomão, não é? Quem acompanhou aí a série Na Vida de Salomão, que estava lá no YouTube, deve lembrar disso aí. E aí, o verso 8, então, diz assim: olha, vai vir o dia do Senhor, o juízo do Senhor, porque a terra de Israel também tem riqueza, tem beleza, tem cavalos, não é que isso era uma coisa potentosa naquela época, mas Israel também está cheia de pecado. E o pecado é a idolatria. Eles estão construindo, fazendo ídolos e imagens, estão se curvando a elas, estão esperando por ela, estão acreditando de alguma forma, por alguma razão, por elas. E Deus vai vir com a sua ira sobre este povo, porque eles estão confiando em quem não é Deus. É uma imagem. Observe que a narrativa aqui, Isaías vai aplicar isso mais na frente, Jeremias também vai descrever isso, Ezequiel também descreve isso, de que eles criam o seu próprio ídolo, eles inventam ali, ou eles se inspiram em alguma coisa e criam o seu próprio ídolo, e eles então se entregam a este ídolo,
como se esse ídolo pudesse de fato fazer alguma coisa. E diga-se de passagem, quando nós fazemos isso, a gente sempre escolhe um ídolo, dá um nome a ele e diz o que é que ele faz. Não é como Deus, o Deus vivo, não é? Que diz quem ele é, que se apresenta, que se manifesta. Os nossos ídolos, nós dizemos quem ele é. E aí aqueles que acreditam nessa conversa fiada da gente, também acreditam na mesma coisa. Então você vai ver, por exemplo, dentro da estrutura religiosa do Brasil, você vai ver religiões que ela comemora ou ela tem um dia especial para cada ídolo dela. Só para você ter uma ideia, a Icar, você pode ver no calendário deles, está aí na internet para todo mundo ver. A Icar comemora, em média, 3 ídolos por dia. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, você vai encontrar, no mínimo, 3 ídolos da Igreja Católica para ser homenageado durante os dias. No mínimo 3. No mínimo 3. Ou seja, no mínimo aí, se você multiplicar 365 dias vezes 3, é a quantidade mínima que você vai ter de ídolos. O candomblé, não é, que tem o chamado Exu, tranca-rua, não sei o que, etc., a mesma coisa. Ele tem ídolos para celebrarem todos os dias do ano, mais de um por dia. Eles têm. Por quê? Porque eles são tão criativos e estão tentando suprir um Deus todo-poderoso que eles não conseguem pegar um só e dizer assim, esse aqui é para tudo. Eles precisam, um é para isso, outro é para aquilo, outro é para aquilo, um é para curar, para dar riqueza, para dar não sei o quê, para dar sorte nisso, para casamento, e cada um é para um trem. Por quê? Porque eles se esqueceram ou se sentiram muito pobres em ter um Deus dos montes. Em ter um Deus todo-poderoso que ele pode até se estabelecer num lugar, mas a sua glória se expande pelo mundo inteiro. Mas o problema deles não é falta de glória. O problema deles é que eles querem continuar pecando. E aí o Salmo de número 115 vai dizer assim, que os ídolos têm boca e não fala. Têm ouvidos, não ouvem. Têm mãos e não apalpam. Têm pés, não andam. Então um ídolo desse vai reclamar de quem para mim? Um ídolo desse vai me julgar em quê para mim? Eu boto ele no armário, ele fica lá tomando poeira até o outro dia que eu quiser fazer alguma coisa com ele. Se ele cair no chão e for de barro ou algum material quebrável, ele se espedaça. E eu tenho que mandar o cara fazer outro, porque nem para remendar talvez sirva. Como qualquer jarro na nossa casa. Como qualquer vidro, copo ou prato na nossa casa. Israel escolheu se enriquecer deles. Israel se esqueceu do Deus que o tirou da escravidão de 400 anos do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que destruiu o faraó na travessia do Mar Vermelho, se esqueceu desse Deus e ficou com deuses, que alguns deles, os chamados deuses do lar, eram carregados no bolso, como a gente carrega uma caneta, e era muito menor do que uma caneta, na verdade. Eles se contentaram com isso, acharam que essas coisas poderiam protegê-los, poderiam livrá-los. Mas na verdade, o que eles queriam era se sentirem livres, sem culpa para o pecado. Por isso que o capítulo 1 de Isaías insiste tanto em falar em pecado, a ponto de Deus usar expressões extremamente fortes. Vocês se tornaram menos inteligentes do que o cavalo, do que a mula, porque o cavalo reconhece o seu dono, a mula sabe o lugar onde tira o seu sustento, e vocês não me reconhecem mais. Vocês não reconhecem quem fez, quem criou vocês, e os animais irracionais conseguem entender, conhecem quem são seus donos, e vocês se esqueceram de mim. Aí ele vai dizer assim, eu não tolero, não suporto mais o culto de vocês, porque vocês vêm fazer a formalidade de vocês, e é interessante que a expressão lá é o culto solene, ou seja, solenidade significa que foi uma coisa assim bem organizada, algo assim de fato e aparentemente bem contrito, mas Deus diz assim, eu não tolero, porque aqui parece que todo mundo é santo, mas lá fora a mão de vocês estão sujas de sangue.
Vocês não ajudam ninguém, vocês são orgulhosos, vocês são pecadores, são adúlteros, praticam todo tipo de imoralidade. É a comparação que Deus faz com eles, como chamando príncipes de Sodoma e moradores de Gomorra. Sodoma e Gomorra é o exemplo bíblico e clássico de uma cidade depravada, de depravação sexual absoluta e completa, de violência contra a mulher, contra pessoas, contra a criança absoluta. E você não precisa nem ler a Bíblia para isso, o próprio dicionário já diz isso. Que a expressão sodomita, originário de Sodoma, significa imoralidade, perversidade sexual. Está no dicionário Aurélio. E esse povo então preferiu abandonar o Senhor e criou seu próprio Deus para não ficar sem religião. Mas era um Deus que não falava nada, que era mudo. E como consequência, não tinha nenhuma expressão, nenhuma glória, nenhuma majestade. E eles ficaram assim. E é interessante que a gente vai ver aí, o verso 9 termina, o autor dizendo assim: Senhor, não os perdoe. Não dê perdão a este povo. E essa frase aqui deixa claro de que o autor, Isaías, estava dizendo aqui, é dizer assim: Senhor, eles fizeram porque quiseram. Eles não foram enganados. Eles fizeram conscientes os seus ídolos. Eles te abandonaram de maneira consciente. E aí o profeta, ele achou que era inadmissível Deus perdoar. Mas é claro que Deus não ia entrar na onda do profeta. E quem de nós, às vezes, ficamos irados e pedimos a Deus que dê conta ou que resolva a vida de alguém? Ou talvez até chegamos ao ponto de pedir a Deus que matasse alguém que nos enraivou de alguma maneira. Nosso coração é assim. Não é? Às vezes o nosso zelo passa do limite da humanidade, do amor, da fraternidade. E parece que aqui o profeta teve essa crise nesse momento. E ele exclamou, pode ver aí no texto bíblico. É uma exclamação lá no final. Não é? Não os perdoe, ó Senhor. Não foi assim um pedido, sabe? Foi alguém que estava mesmo e de maneira veemente dizendo a Deus: não perdoe eles, não. Eu não quero ver isso, não. É como alguém que acorda de manhã e dá bom dia até para o passarinho, até para as paredes. Ele exclamou de tal maneira que Deus não os perdoasse. Porque estava reconhecendo que aquele povo queria mesmo aquilo. Mas Deus não é assim manipulável. Ele não faz aquilo que o pastor quer, que o profeta quer. Ele não faz. Ele é incontaminável nesse sentido, ou imutável nesse sentido. Então ele vai dizer o seguinte, que o dia do Senhor vai vir, verso 12, aí já estou lá no verso 12, né? Porque aqui fala exatamente dessas consequências e atos da idolatria. E então diz: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos, arrogantes, contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano. Cedros do Líbano aqui é a madeira, não é? Que tinha lá no Líbano, região do Líbano, onde inclusive foi tirado lá por Salomão, comprado por Salomão para construir o templo. Era a madeira de primeiro nível aqui, de primeira linha, que eles conheciam lá no Líbano. Então, será contra os cedros, ou seja, contra a riqueza, contra as belezas que eles tinham, os altos e imponentes, contra todos os cavalos de Bazã. Aqui também é uma expressão figurada da riqueza, não é? Os cavalos de Bazã era do rei Bazã, e era considerado os cavalos mais luxuosos, mais caros. Tem cavalo aí que custa mais de 20 mil reais só a alimentação dele por ano, de Bazã. Então você vai ver que esses cavalos eram considerados, né, de alta qualidade. Então aqui é só linguagem de comparação. Contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas. Não é? Aqui é uma descrição literal de que Deus é maior do que os lugares de idolatria. Tá? Contra toda a torre alta, não é? Essa torre alta ficava nas muralhas da cidade, aonde ficava ali sempre alguém para observar a aproximação de inimigos, e contra toda a muralha firme. A de Jericó caiu, não é?
contra todos os navios de Tarsis, que também eram considerados os navios mais rápidos, mais velozes e que transportavam, não é, bens de consumo, etc. Contra tudo que é belo à vista. Aí o autor termina dizendo assim: contra tudo que você acha bonito, glorioso, majestoso deste mundo, o Senhor é contra tudo isso. A ideia de Deus ser contra tudo isso é porque essas coisas se tornou objeto de idolatria, de culto e de honra para aquele povo. Então Israel achou o seguinte: nós somos cheios do ouro e da prata, herdadas por Salomão, e vem na sequência do seu filho a riqueza de Jerusalém. E eles eram assim: então a gente está podre de rico. Lá no livro de Apocalipse é interessante, porque Jesus vai dizer isso a uma igreja, lá 7 igrejas da Ásia: vocês se acham ricos, poderosos, mas vocês nem sabem que são pobres, cegos e nus. Se sentem ricos, mas diante de Deus não valem absolutamente nada, porque essa riqueza não é nada para Deus. Inclusive, Ele é dono de tudo isso antes da gente. E aí a ideia aqui é que Deus diz o seguinte: olha, eu vou acabar com tudo isso, porque eu preciso exterminar a fonte, a raiz do mal que há em vocês. E é se orgulhar pelo que vocês têm. Toda essa leitura aqui do verso 10 até o verso de número 19, Deus está dizendo que vai ser contra essas coisas, porque era o motivo do orgulho de Jerusalém. O povo de Israel se sentiam ricos porque tinham essas coisas aqui, essas belezas, que eram naturais, inclusive, né, deles. Mas eles achavam que por isso eles eram importantes. E como importantes, poderiam desprezar a Deus, porque tinha ouro de sobra, tinha muitos cavalos, tinha a melhor madeira daquela época, tinha os melhores navios para transportar os seus bens. Então não faltava nada para eles. Para quê dar ouvidos a Deus, para Deus dizer que é pecado adultério, que é pecado idolatria, que é pecado mentira, que é pecado desejar a mulher do outro, que é pecado falso testemunho? Para que a gente vai ouvir um Deus desse? Vamos usar a nossa riqueza. Olha como o nosso rio é bonito. Olha o poder dos nossos navios. Olha o poder do nosso ouro. Ninguém tem cavalo como a gente tem em quantidade. Para que a gente vai ouvir um Deus desse? Vamos fazer um Deus que fica calado, a gente faz o que quer e está tudo resolvido. Mas eles se esqueceram. E a gente às vezes se esquece de que ainda que a gente se engane, ainda que a gente queira encontrar um refúgio ou ninguém mostrar para a gente o caminho certo a seguir, porque a gente quer se alimentar de podridão, Deus continua vivo. Deus não morre porque a gente o ignora. Deus não enfraquece porque a gente o ignora. Deus continua sendo o mesmo. E aí vem o verso 20. Naqueles dias, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos. Por que eles vão fazer isso? Porque Deus vai agir no meio deles. Deus vai mostrar a este povo de que só existe um Deus. De que a capacidade do homem, a imaginação do homem, a criatividade humana pode até criar deuses e 3 por dia. Mas ninguém é comparável ao Senhor. Pode juntar 3 por dia, mas nenhum é igual e se iguala a Ele. E aí eu lembro da oração, do cântico de Moisés. É Ele quem dá respiração e é Ele quem tira a respiração. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. É Ele quem adoece e é Ele quem sara. Não existe Deus além de ti. Os povos podem fazer os seus deuses, mas não há ninguém além de ti. O salmista diz assim: quem tenho eu na terra além de ti? Quem tenho eu nos céus além de ti? Ele está reconhecendo que Deus está tanto no céu quanto está na terra. Porque ele olha para esse mundo inteiro, ele consegue fazer uma avaliação justa e honesta. E ele diz assim: eu não tenho ninguém comparável, compatível, que se iguale a Deus. Porque os deuses são apenas deuses, são apenas imagens de escultura. Como diz nas palavras de Jeremias, um homem vai à floresta com seu machado, ele corta um pau, ele arrasta o seu pau para sua casa e ele imagina um Deus. Ele imagina uma figura e ele então corta, molda
aquela madeira e ele diz então, aqui é o meu Deus, ele se curva a esse seu Deus. E muitas vezes você vai encontrar isso na época antiga até hoje, principalmente entre umas culturas, né, menos modernizadas. Eles usam até o que a gente chama de carranca, como deuses. Faz um negócio feio, um monstro feio, uma imagem feia, sem nenhuma boa aparência em nada, com aqueles dentões assim, parecendo um monstro mesmo, que nem na natureza tem bicho tão feio. E ele diz assim, aqui é o meu Deus. Ele se curva, ele pede bênção, ele pede alguma coisa, ou ele agradece por alguma coisa, mas se esquece de que não fala nada, de que não sai do lugar. E se não for de madeira boa, o cupim come. Se não for de material bom, de metal, enferruja. E se for de material quebrável, se cair já era. Só comprando outro. Só comprando outro. Tem uma história bem bacana, estou caminhando para o fim, de um colega meu chamado Abirailton. É pastor aqui em Lapão, da igreja presbiteriana. Ele foi na cidade de Garanhuns, lá em Pernambuco, né? A gente estudava em Recife na época, e ele foi na cidade de Garanhuns e ele entrou numa casa que vende ídolos, não é? E aí ele chegou lá e disse assim, rapaz, eu estou precisando de um ídolo bem específico. E ele falou, é mesmo, rapaz, qual é o ídolo que você quer? Eu quero São Abirailton. É o nome dele. Aí o cidadão que vendia lá disse assim, rapaz, eu tenho esse monte que você está vendo aí, eu não sei de nenhum que tem esse nome não. Santo Abirailton não conheço não. Não, rapaz, eu quero é esse, eu preciso é desse e tal, tal. Onde é que eu consigo? Ele falou assim, não, você não precisa sair para lugar nenhum não. Volte aqui semana que vem, que eu vou ali, eu faço, e semana que vem tem o Santo Abirailton para você. É exatamente isso que as pessoas às vezes não entendem. Um ídolo, ele pode ser feito por mim e por você. Pode ter o nome que a gente quiser. Porque é a gente que faz. A gente que faz. É diferente do próprio Deus. É diferente do Senhor dos Exércitos. É diferente do Todo-Poderoso. Ele é quem Ele é. Ele é Deus. E todos os ídolos, os lugares de adoração, cedo ou tarde, vão sofrer a sua ira, a sua destruição. E aqueles que estão apegados aos ídolos, quando isso acontecer, serão destruídos igualmente. E nenhum ídolo poderá tirá-los da sua mão. Nenhum conceito ou prática religiosa poderá nos livrar da ira de Deus. Porque só a graça desse mesmo Deus pode nos tirar e pode nos livrar. Por isso que o chamado aqui de Deus é que as pessoas se convertam. Verso de número 22. Afaste-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em quem ele deve ser estimado. Essa expressão que está aqui do verso 22 é exatamente dizendo o seguinte: se afaste da ideia humana de produzir ídolos, que muitas vezes, e na nossa realidade, são ídolos de homens, de pessoas que morreram. Ou figuras de homens. É como Jeremias disse, repito, o cara vai na floresta com um machado, corta uma árvore, chega lá e faz o ídolo do jeito que quer. Aí ele pensa num homem, numa mulher, numa criança, ou até numa carranca, não é? Que é uma expressão de um animal ou de alguma coisa que a gente nem tem uma referência na natureza. Ele corta lá e ele molda. O verso 22 de afaste-se, é a ideia de dizer o seguinte: olha, os ídolos são humanos, são produção humana. Se afastem disso. Se afastem das pessoas que cometem ou que alimentam a idolatria, que sustenta, que pratica, que instrui, que produz idolatria. Se afastem delas. Aqui a gente poderia ver um paralelo para o Novo Testamento, da ideia de se afastar dos falsos mestres, dos falsos pastores. E tem muitos. Que ensina muita coisa errada e que está na coisa por dinheiro, por status, e que faz muita bobagem e traz idolatria para o povo. Idolatria que se não der o dízimo, Deus amaldiçoa, que se não fizer sacrifício, que se não fizer vigília, que se não comprar a lasca, se não comprar a água, a areia, a flor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É idolatria.
Então, no tempo moderno, também tem idolatria de todas as formas e maneiras. E o conselho de Deus para aqueles que conhecem o caminho de Deus é: afastem-se. Afastem-se. O primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel, lembrando a eles o seguinte: olha, vocês estão saindo do meio de vocês, estão indo lá para Canaã, estão indo para uma terra melhor, mais produtiva no solo, mas eu preciso lembrar para vocês o seguinte: o Senhor é o teu Deus, não farás imagem de escultura. Mas não é imagem pela imagem. Não farás imagem para adorá-las, para venerá-las, para cultuá-las, para ter devoção a elas. Não farás. Eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, se eu é que sou, não precisa, não faça imagens, não usem objetos, não produzam imagens de deuses. Porque não existe deuses, eu é quem sou. Então, vocês não precisam se preocupar em fazer Deus, porque já tem um Deus. É esse o primeiro mandamento. E aí ele vai descrever: não façam imagens nem de homens, nem de coisas do céu, nem de coisas da terra, nem de animais. Mas não é não fazer a imagem em si, não é não ter uma foto, um retrato, ou até esculpir na madeira um passarinho, até uma pessoa. O problema não é a imagem ou fazer a imagem. Ali não tem uma proibição, como alguns radicais dizem, que crente não pode ter nem quadro dentro de casa, nem foto. Tem grupo de crentes aí que são tão radicais e tão cegos nesse sentido, de que diz que a gente não pode nem tirar uma foto, botar uma foto na carteira da família, que já é idolatria, porque lá está proibindo. Não, lá está proibindo usar as imagens como ídolos, como amuletos, como objetos da sorte. Porque nós já temos um Deus que, quando eu olho para os montes, para o alto, o sentido de realeza, o sentido de soberania, ele está lá em cima. Ele é distinto de todo mundo. Então não precisa usar imagens para isso. Você pode tê-las, mas elas não são deuses para você, não devem ser deuses para você. E quem pensar assim, se afaste. Porque a gente vai ler exatamente quando Deus dá os mandamentos, Deus vai dizer assim: olha, vocês estão indo para o meio de um povo que é idólatra, que é imoral, que é corrupto. Não pratique as mesmas coisas que eles. Não entregue as suas filhas para casar com os filhos deles. Não entregue os seus filhos para casar com as filhas delas, né? Porque naquela época era a família quem ajeitava o casamento, que arranjava o casamento. Não façam isso. Por que não façam isso? Porque Deus já havia dado os 10 mandamentos e disse assim: olha, vocês precisam seguir essas instruções. Os 10 mandamentos, gente, não é proibição. Porque tem lá o não, né? Não matarás, não furtarás, não. Não é proibição. Os mandamentos são instruções dos caminhos do Senhor. Como a gente vai ver aqui no início, o povo vai voltar-se para Deus para ouvir os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus, de maneira resumida, estão nos 10 mandamentos. E o primeiro, o mais violado, e que foi aqui para Israel, e em algum momento deve ser para mim e para você, é a idolatria. É se esquecer do Deus Todo-Poderoso, ou às vezes achar que nós estamos tete a tete com Ele, e eu posso fazer o que eu quiser, porque eu posso dobrar Deus ou ignorar Deus. E Isaías diz isso: não pode. Não pode. Ele é glorioso e majestoso, e ainda que ele possa até estar representado no monte, mas a sua glória se expande. É Ele quem vai trazer juízo, justiça sobre o mundo. É Ele quem vai trazer misericórdia e graça. É Ele que vai ensinar um caminho tão maravilhoso de que aqueles que vivem de armas de guerra vão viver de ferramentas de trabalho. E quem se enganar e entrar no caminho dos ídolos vai sofrer a minha ira. Então qual é o conselho que Deus dá? Verso 22. Afastem-se. Afastem-se de tudo e de todos que é símbolo e uso, instrumento da idolatria. Afaste de tudo e de todos que te leve a se esquecer e a reconhecer que só existe um Deus. Um Deus.
Mateus capítulo 4, para eu encerrar. Mateus capítulo 4. É um texto fantástico esse texto, que é a famosa chamada tentação de Jesus. Está aqui em Mateus e você vai achar também lá em Marcos e Lucas. Não é? Marcos faz detalhado e Lucas faz também como Pedro, como Mateus. Olha lá, Mateus 4, verso 10. Mateus 4, 10. Vamos começar do verso 8, para a gente poder entender aqui. Para eu encerrar também aqui. Mateus 4, de 8 a 10. O diabo, que estava na tentação ali, ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhes ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito. Está escrito aonde? Está lá no Antigo Testamento. Adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele adorarás. Somente a Ele. Sabe o que esse texto me ensina? E fecha aqui a mensagem de Isaías capítulo 2. É de que não há Deus igual ao nosso Deus. E que Ele é Deus, tão Deus, que é Deus até do diabo. Até do diabo. E a lição que Jesus dá ao diabo é: mesmo você sendo tão mal, a ordem para você é: adore ao seu Deus. Pense comigo, se Deus, pela própria boca de Jesus, foi considerado Deus até do diabo. Se o próprio Senhor Jesus disse ao diabo que somente a Deus o próprio diabo tem que adorar, e o pai é o diabo é o dono da idolatria. Paulo vai dizer aos coríntios e aos romanos de que os ídolos são demônios. Demônio e diabo são as mesmas coisas, ou diabos, né? São a mesma coisa. Satanás tem um nome aqui próprio na ideia de que, como todo grupo, existe um líder. Então Satanás aqui apresenta como líder. Então quando Jesus diz ao diabo, Jesus está dizendo de que mesmo sendo tão corrompido quanto o diabo, de quem não há mais salvação, não há misericórdia mais para o diabo, Deus continua sendo Deus do próprio diabo. E mesmo o diabo não reconhecendo, somente Deus é digno de ser adorado. Então Jesus não estava somente sofrendo a tentação, mas estava claramente declarando e apresentando de que só existe um Deus, e até o diabo que se rebelou contra Deus e é dono da instituição da idolatria, tinha que reconhecer a Deus, porque não havia outro Deus nem para o diabo. Mas às vezes nós somos tão ousados e achamos que somos mais poderosos do que o diabo, que a Bíblia vai dizer que ele tem poder até para descer fogo do céu. Mas a gente acha que é mais poderoso do que o diabo e está criando ídolos no coração. E está fazendo do dinheiro mais importante, do pecado mais importante, da nossa cultura, da nossa tradição mais importante do que servir e adorar ao Senhor. E a gente se corrompe nessa adoração. E a resposta de Jesus foi: adore somente ao Senhor, seu Deus. Ele é Deus seu também, diabo. Ele é Deus de todo mundo. Então todo mundo tem que adorar e cultuar somente a Ele, porque só existe um Deus digno de louvor, de adoração e de culto. E Ele, lá em Isaías, é o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos e Ele é o Todo-Poderoso. Então eu convido você nessa noite a ouvir não só a Isaías, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E tirar a idolatria da sua vida, do seu coração. E hoje se prostrar e a partir de hoje, na verdade, somente diante de Deus. De conhecê-lo, de saber quem Ele é, lendo a sua palavra. Ele está disposto mesmo a conversar, a se apresentar a você por meio da sua palavra. Não é sonho, não é revelação, não é sentir nada. É ler a Escritura. Conheça Ele e abandone
cada milímetro da sua vida, cada ato da sua vida, que possa ser idólatra e possa te tirar da presença de Deus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor por alguns instantes.